Vamos falar de vícios que detonam a sua prosperidade. Os principais vícios e o que eles fazem em você. Você já deve saber de alguns, mas quando eu falo vício, todo mundo já pensa em álcool, drogas, etc. Mas tem vários vícios, tá bom? Tem vícios, por exemplo, em drogas ilícitas, né? E drogas lícitas, remédios e tal. Tem vícios em álcool, que é o mais comum, em cigarro, que é o mais comum, mas também tem o vício em açúcar, vício em jogo, jogos de azar, jogos com dinheiro, né? E tem vício em jogo que não é jogos eletrônicos, por exemplo, jogos que não envolvem dinheiro, vício em rede social e vício em pornografia. Nós vamos falar sobre eles em linhas gerais e de que forma eles atrapalham. A gente não vai aprofundar porque cada um desses aqui dá um aulão. Vou começar falando de linhas gerais dos vícios, que é o seguinte: uma coisa que os vícios causam, a maioria dos vícios, ela vai causar uma coisinha no seu cérebro, não vou ficar entrando em nome científico, de coisinha no seu cérebro que vai começar a dificultar você a visualizar. Você vai ficar como se fosse a fantasia. Chama afantasia, pessoa não fantasia. Começa a dificultar a visualização. Mas quando você tem o cérebro danificado por algum vício, esse processo de visualização fica mais difícil de você perceber, fica mais difícil de você sacar ele ali, de ele acontecer. O início do vício, ele tem um motivador, porque o vício, ele começa por um motivo, esse motivo ainda pode reverberar no inconsciente, não precisa tratar, começa por um motivo, só que aí ele cria dependência química, ou, quando você coloca a química dentro do corpo, ou dependência, vício em dopamina e outros neurotransmissores e hormônios que o cérebro, o corpo vai produzir quando você está fazendo aquilo que você precisa fazer, principalmente a dopamina. Então, fica aí o recado para você. Veja se você consegue ou não ficar sem algo. Se você estiver em comportamento de vício, saiba, fora os danos do próprio vício para o seu corpo e etc e tal, que a gente já falou, ele vai causar danos ao cérebro de forma que você dificulta você visualizar e se concentrar nessas imagens e vai baixar a sua vibração.